correspondente bancário do Itaú. Esse é o sonho de muita gente, né? Todo mundo sabe que correspondente bancário ganha muito dinheiro, afinal, né, vende dinheiro, o que todo mundo precisa. E eu vou dar aqui então um guia completo de como você pode ser um correspondente bancário e se associar ao que atualmente é o maior banco do nosso país, o Itaú, né? Então eu vou falar aqui tanto o que é um correspondente bancário e os passos de se tornar um correspondente bancário, quanto ganha um correspondente bancário e no final vou dar aquele pulo do gato com a nossa experiência de quase 10 anos de mercado, falando como que você pode cortar alguns caminhos, né? Qual que seria o atalho para se tornar correspondente bancário. Então vou te falar como que funciona isso de forma geral e como que eu recomendo você fazer isso, tá? Então vamos aí passo a passo. Primeira coisa, correspondente bancário. Bom, todo mundo conhece, na verdade, o bancário, não é verdade? O bancário, você entra na agência bancária, ele está lá vendendo os produtos do banco. Mas com certeza você já viu alguém, empresas, pessoas, pela internet ou até mesmo pessoalmente, em diversas formas de estabelecimentos comerciais, vendendo produtos bancários, não é verdade? Então o que é essa pessoa que vende produtos bancários, mas não está trabalhando, não é funcionário do banco? Esse é o correspondente bancário. Você viu em muitos lugares e muitas formas diferentes porque é assim mesmo. O correspondente bancário é uma coisa super flexível. Você pode ser correspondente bancário trabalhando sozinho em casa, como pode ser uma super empresa que vende outras coisas e também é correspondente bancário. Como que a gente pode entender isso? Bom, pela definição, um correspondente bancário ele é um prestador de serviço para o de atendimento dos bancos. Então, nesse caso, um correspondente bancário do Itaú, ele está prestando o serviço de atendimento aos clientes do Itaú. Isso quer dizer que tanto quem já é cliente do Itaú pode ir no correspondente bancário, ser atendido por um correspondente bancário, ao invés de ter que ir na agência, às vezes tem fila, ou a pessoa que está lá na agência trabalha com tanta coisa, ele precisa de um atendimento especializado em um produto, como por exemplo o crédito imobiliário, que é mais complexo. Ou até mesmo, tá? Pode ser porque ele já está num estabelecimento e ele quer fechar tudo naquele estabelecimento. Então, por exemplo, ele está comprando um carro e ele quer financiar o carro, só que ele não quer ir na concessionária e também no banco. Ele consegue fechar direto na concessionária, se a concessionária, além de ser concessionária, também ser um correspondente bancário. O mais famoso de todos, acredito que você já foi também, que são as lotéricas. A lotérica ela é uma casa de aposta e também vende serviços financeiros, mas nesse caso não do Itaú que estamos falando, mas da Caixa, né? Então os bancos, quase todos os bancos têm correspondentes bancários. Então nós temos esses correspondentes bancários que são algum estabelecimento e também correspondente bancário, ou temos estabelecimentos que são só correspondente bancário, tá? Então nesse caso aí, você com certeza viu correspondente Itaú em algum lugar, assim como você já viu o Bradesco Expresso, por exemplo, que é o correspondente do Bradesco. Esses lugares são só correspondente. E aquela pessoa que eu falei de casa, que está vendendo no WhatsApp, também, ela pode ter um outro trabalho, ela pode estar associando isso junto com outro trabalho, ou ela pode estar simplesmente sendo apenas correspondente bancário. E a gente fala apenas só para excluir outra atividade, porque não é uma atividade pequena. Realmente tem muita gente que ganha dinheiro, seja com loja física, seja associando a outro negócio, ou seja até de casa como home office, tá? Esse já seria aí o começo do pulo do gato que eu falei que eu vou falar para o final, que é, pela descrição, você é um prestador de serviço. E a gente sabe que um prestador de serviço é uma pessoa jurídica. Então, tecnicamente, para ser um correspondente bancário, você precisaria ter um CNPJ para você prestar serviço para essa empresa. Mas, hoje em dia, dá para começar com o CPF. Lógico, tendo um sucesso relativo já no começo, depois você vai abrir no mínimo o seu MEI, depois você vai virar ME e quero que todo mundo depois vire limitada e fique muito grande e seja um grande correspondente. Mas para começar, dá para ser apesar de hoje em dia nem ser complicado ter um CPF, um CNPJ, né? É super rápido, sai na mesma hora na internet, tem gente que tem algum receio, hoje em dia dá para começar só com CPF, tá? Eu vou falar um pouco mais para frente sobre as mudanças que nós tivemos aí nesses últimos 10 anos que a gente tem de experiência no mercado, para eu falar como que os dois passos para se tornar um correspondente do Itaú, como eles já são bem mais fáceis do que foram no passado, tá? Mas vamos então terminar, né, o que é esse correspondente bancário, falando exatamente o quanto que vai ganhar o correspondente bancário. Bom, eu acho que isso a gente pode comparar muito com um corretor de imóveis, né? Um corretor de imóveis, todo mundo sabe que ele ganha uma comissão da venda do imóvel.
O correspondente bancário também, só que ele vai ganhar uma comissão da venda de crédito. Essa venda de crédito nós chamamos do linguajar aqui do mercado de produção. Então, se você produzir 100 mil reais, isso quer dizer que você conseguiu fechar 100 mil reais em contratos, por exemplo, de consignado. Você ganha uma comissão sobre isso. Assim como o corretor de imóvel, se ele vender um imóvel de 100 mil, ele ganha uma comissão sobre o valor da venda do imóvel. Se ele vender um imóvel de 1,5 milhão, ele ganha muito mais. Se ele fechar 3 imóveis, ele ganha mais do que fechando só um. Então, para o correspondente, funciona da mesma forma. Ah, Jefferson, a porcentagem é a mesma? Não, porque o do correspondente, do corretor de imóveis, é fixado, né? O do correspondente vai depender muito do tipo de crédito. Então, por exemplo, consignado é uma porcentagem, antecipação de FGTS é outra, financiamento de veículos é outra, imobiliário é outra. Vai depender do banco, vai depender do seu tamanho, vai depender do contrato, vai depender da região e muitas vezes depender do dia, tá? Então você pode clicar aqui embaixo e chamar a gente no WhatsApp que a gente fala para você. Não vou falar que é de hoje, mas é da nossa última consulta com os principais bancos, quanto que está essa comissão. E aí, então, quanto que você vai ganhar? Bom, depende de quanto você vender. Assim como o corretor de imóveis, né, tem mês, um corretor de imóveis que pode estar num azar ali, não vender nada, então não ganha nada. Trabalhou e não ganhou nada. Como pode ser que depois vem todos os clientes, quando ele menos esperava, e ele até trabalha menos e ganha muito mais. E isso trabalhando, como eu falei, como pessoa física, né? Ou pode ser até com CNPJ, mas sendo só você. Agora, e se você abrir uma empresa, botar outras pessoas para trabalhar para você, por exemplo, de corretor vira imobiliária, quanto fatura uma imobiliária? O céu é o limite, para o correspondente também. Começa sozinho, depois quando vê se tem 2, 3, 4, tem 10 pessoas fazendo ligação para você, provavelmente você vai ganhar muito e muito e muito mais, tá? Porque como eu disse no começo, vender dinheiro é a coisa mais fácil, não é verdade? Porque todo mundo precisa, seja para o que for, seja para coisas básicas, desesperado para sair de uma dívida, seja para realizar a viagem dos sonhos, comprar casa própria, para o bem ou para o mal, todo mundo precisa e quer dinheiro, né? Então, a questão é, e aí a gente vai para o passo 1, chegando na principal parte do vídeo, como se tornar então um correspondente do maior banco do país, um correspondente bancário do Itaú. Como eu falei, todo mundo quer dinheiro, não é verdade? Porém, esse mercado tem grandes riscos, tanto para quem empresta quanto para quem toma. Você pode até colocar nos comentários se já aconteceu com você. Você já emprestou dinheiro e alguém nunca te devolveu? Você já tomou um empréstimo e se enrolou para pagar, isso complicou para caramba a sua vida? Então, isso que é o perigo do crédito. Tanto para quem empresta tomar calote, e se você toma calote, você toma o prejuízo não só de não ter o dinheiro que você emprestou de volta, quanto perder também esse serviço. Você está emprestando dinheiro. Então, assim, quando você empresta uma coisa, você quer o aluguel dessa coisa. Você emprestou um imóvel, você não está usando esse imóvel, então você merece ter o pagamento desse aluguel. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro é seu, no caso do banco, ele está emprestando, ele não está usando. Então, se ele emprestou para você, ele merece que você pague o aluguel. Então, tem gente que não vai pagar nem o aluguel, nem devolver o principal. Então, é como se você alugasse uma casa e perdesse até a casa, né? Olha que situação que é de fragilidade do mercado de crédito. E quem acaba pagando isso? Os bons pagadores. Então, nesse caso, se você empresta para muitas pessoas caloteiras, o valor do dinheiro aumenta, o crédito aumenta, porque quem é bom pagador paga por quem é mau pagador. Por isso só já prejudica o mercado do crédito, que é essencial para qualquer país, para qualquer sociedade se desenvolver. Se não tiver dinheiro em crédito, nenhuma sociedade cresce. A gente precisa de empréstimo para ter investimento, para as pessoas realizarem seus sonhos, para as empresas crescerem. Então, isso por si só já complicaria o mercado do crédito. Mas se a inadimplência, se o calote chega a um nível ainda mais alto, pode ser que tenha alguns credores, ou seja, pessoas, empresas com dinheiro que até desistem de emprestar ou colocam mais empecilhos, até que a pessoa seja uma boa pagadora, fica mais difícil para ela provar que é uma boa pagadora. E por outro lado, tem gente ali, né, um vendedor, isso diminuiu muito, mas um vendedor sacana, dá a entender lá para o velhinho do INSS que está tomando um consignado, que é quase que um dinheiro grátis. Ao invés de explicar que é um empréstimo, que ele vai ter que pagar os juros em parcelas, em tantos anos, que ele está pegando tanto assim e vai pagar um tanto assim, né? Não. Ele vai lá e dá a entender que é um crédito, que é um dinheiro fácil. Tá aqui, é 3 mil reais para você, né? E depois vem ali as contas para a pessoa pagar. Então, nesse caso, para não ter essas falcatruas, seja e prejudicar, seja um lado, seja o outro, e como no geral a sociedade, foi decidido que quem trabalha com crédito, o correspondente bancário que trabalha com crédito no Brasil, precisa provar um conhecimento mínimo.
de ética, de conhecimento do mercado, de código de defesa do consumidor, e tudo isso está dentro de uma prova que nós chamamos de certificação. Então, você precisa certificar que você tem um conhecimento mínimo para atuar nesse mercado. Por isso que nós temos certificações específicas para quem deseja se tornar correspondente bancário. Eu falei lá, mais no começo, né, que isso era um bicho de 7 cabeças no começo. Quando saiu ali, todo mundo desesperado, nossa, você precisa fazer uma prova agora. E tinha gente falando que estava estudando 6 meses, 1 ano. A gente já facilitou esse primeiro passo e faz tempo. Quando fundamos a prova bancária, inventamos o método descomplicado, já faz quase 9 anos, agora que eu estou gravando no primeiro semestre de 2024, nós inventamos um método descomplicado para ajudar você a passar em poucos dias na certificação. Você pode clicar aqui embaixo, falar comigo mesmo ou com um dos meus consultores via WhatsApp, que a gente vai te ajudar a decidir qual certificação é melhor para você e qual a forma correta de estudar para passar em tempo recorde. Afinal, você quer ganhar muito dinheiro, tem que ganhar dinheiro para agora, então, né? Tem que aproveitar o mercado. Quanto antes você tirar a certificação, antes você consegue começar a trabalhar e ganhar muito dinheiro. Então não tem esse negócio de, vamos economizar aqui, tentar estudar por conta própria, e aí depois você perde aí o bonde e para economizar algumas centenas de reais, você perde muitos milhares de reais em meses, não é verdade? Mas, voltando então para o vídeo, a gente precisa tirar essa certificação. Essa certificação tem as mais famosas, da Febraban, da ABCIP, da ANEPS. Isso tudo vai depender do tipo de crédito que você quer trabalhar. Você trabalhar, a gente está falando aqui do Itaú, mas podia ser com qualquer banco. Os bancos vão solicitar as principais certificações. E se você quiser trabalhar com o Itaú com consignado, você vai tirar a certificação de consignado. Se você quiser trabalhar no Itaú com imobiliário, tem a certificação de imobiliário. Quer trabalhar com crédito agrícola, que é uma das nossas apostas, tem que também tirar a certificação de crédito agrícola. E tem até as certificações completas, que agrupam muitas formas de crédito em uma certificação só, como é o caso, por exemplo, da Completa. É uma prova só que você consegue se habilitar para trabalhar com consignado, CDC e financiamento de veículos. Olha que beleza. A gente pode falar mais das certificações, tá? Diretamente no WhatsApp. É só clicar aqui abaixo ou até mesmo ver nos vídeos sugeridos. Agora, esse é o primeiro passo. Você já tem a sua certificação. O que vamos fazer agora com essa certificação em mãos? É como se fosse que você tem a licença, só que agora você pode vender o produto. Mas você tem o produto aí na sua prateleira? Você tem aí crédito para emprestar? Você tem milhões de reais? Você quer depois ir atrás para cobrar as pessoas? Não parece ser um bom negócio. É melhor você vender o produto do banco e o risco então fica com o banco e é o dinheiro do banco que você empresta, que é o trabalho do correspondente bancário. Então você tendo a certificação de correspondente bancário, agora você pode ir nos bancos. Nesse vídeo estamos falando do Itaú. Então você iria nas principais agências, a maior agência do Itaú, tenta falar direto com o gerente ou preenche formulário diretamente no site do Itaú. Bom, nesse caso, tá? Como eu disse, há muito tempo atrás, essa era a única opção. E é uma opção fácil? Mais ou menos. Ela era difícil, tá? Quando a gente começou ali, né, uns 7, 5 anos atrás, era um pouco difícil, mas o banco ainda te chamava, tá? Porém, hoje em dia está pior ainda. Jefferson, como assim? Você acabou de falar que hoje está mais fácil, agora você está falando que está mais difícil. Calma, está mais difícil esse caminho. Por quê? Para você se conectar direto com os bancos, hoje em dia os bancos eles vão pedir algum CNPJ que já tem alguns anos de abertura, eles vão pedir alguém que já tenha produção, lembra que eu falei que é produção? É quem já vende um grande volume de crédito. Então, diretamente com os bancos, hoje já era um pouco difícil, hoje está mais ainda. Agora tem aquilo que eu falei para você. Eu vou te dar então, de fato, o caminho das pedras. O que hoje a gente tem que é muito mais fácil para fazer esse passo 2, que era complicado, ficou pior ainda, mas apareceu uma nova opção que é mais fácil, que é você conseguir trabalhar diretamente com as promotoras, que nós temos parcerias com as promotoras, você tira a certificação, que é o primeiro passo com a gente em tempo recorde, e também em tempo recorde a gente te conecta com as promotoras. Você conectado então ou conectada com as promotoras, fica ainda mais fácil. O que parecia difícil, que é se conectar com os bancos, agora a gente tem o intermediário, que são as promotoras de crédito, e aí fica mais fácil ainda. Por quê? Os bancos, por terem a marca, por terem de fato a identidade visual, né, do banco, você precisava de fato ser alguma coisa maior, alguma coisa de respeito, né? Então por isso que tinha essa faixa de corte que hoje está ainda maior. Porém com as promotoras você consegue muitas vezes trabalhar até como home office. Isso mesmo. Então olha só, se antes era difícil o banco chamar, mas quando o banco te chamava, você tinha que ir lá, ter uma loja física,
abrir a loja, pagar o aluguel, pagar as contas, comprar ali mesa, cadeira, computador, você vai ter que ter do mesmo jeito em casa, né? Mas precisava adaptar a identidade visual, criar acessibilidade, impressora térmica, era um grande investimento, né? Agora, com o trabalho home office fica ainda mais fácil, é um custo quase zero, provavelmente você já tem o computador em casa, já paga a conta de luz, já tem uma cadeira, já tem uma mesa, não precisa investir praticamente nada, ou um valor muito baixo, e você, então, já consegue trabalhar de casa, do seu computador, usando o WhatsApp, usando e-mail, usando o Instagram, usando o marketing digital. Então, esse é o segundo passo que nós também desmistificamos e eu posso ajudar você nesses dois passos, seja para tirar a sua certificação, seja também para se conectar aos bancos. Então, resumindo, qual que acaba sendo a grande vantagem de ser um correspondente bancário? Bom, são diversas, né? Se você já tem um estabelecimento, se você já é um empresário, já tem uma portinha na rua que seja, você vai movimentar o seu ponto de venda com mais produtos. Se você vende algum produto que precisa de financiamento, você vai vender mais o seu produto por ofertar o financiamento direto lá. Você vai ganhar grandes comissões, porque além de você ganhar na venda do seu produto, você vai ganhar também na venda do crédito. Você também vai começar a vender um produto que é praticamente a prova de crise. Todo mundo precisa de dinheiro, seja numa crise, e a gente sabe que o nosso país vive em quase crise um ano sim, um ano também, né? Então é bom vender um produto assim e também num período de bonança para crescer, para realizar sonhos. Você também vai conseguir, como correspondente bancário home office, começar a trabalhar com um baixo custo. E aí então, para mim, seria a grande estratégia para você ser finalmente um correspondente bancário do Itaú. Você pode começar de forma digital, seja com promotoras que trabalham com o Itaú ou não. Nós temos parceiros que trabalham também com o Itaú, então você já você já seria um correspondente bancário trabalhando com opções e produtos do Itaú, mas não diretamente com o Itaú, até você ter uma produção, ter lucro, juntar um capital para conseguir então chamar a atenção do Itaú e ter dinheiro para ele te chamando, você abrir sua própria loja como correspondente bancário do Itaú. E aí, essa dica é boa, não é verdade? Se você quer mais detalhes, quer mais ajuda para isso, novamente, tem o passo zero, que é clicar aqui abaixo e falar comigo mesmo ou com um dos meus consultores. Então, resumindo, correspondente bancário são aquelas empresas e pessoas que vendem os produtos financeiros e não são bancários fora das dependências do banco. O passo 1, tirar sua certificação de correspondente. Passo 2, se ligar aos bancos. O pulo do gato. Se é mais fácil hoje, se ligue primeiro a uma promotora para juntar dinheiro, para juntar experiência e para ter uma produção alta, para quando você fizer uma proposta para o Itaú, eles aceitarem na hora. Precisa de qualquer outra ajuda, tem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou, ainda melhor, me chama no WhatsApp. Vou ter um enorme prazer em ajudar você também a se tornar um correspondente bancário de sucesso. Até o próximo vídeo.